famosos evangelhos apócrifos, que foram escritos tardiamente na Alexandria. Lembra que eu falei da Alexandria? A maior parte dos evangelhos apócrifos vieram de lá. Esses evangelhos surgiram justamente para tentar melhorar a imagem de Jesus. Porque quando eles queriam pregar para o mundo pagão sobre Jesus, a primeira coisa que eles queriam saber era a infância e a juventude dele. Para ser o herói, tem que saber. Porque o Hércules, eu sei que quando ele era criancinha, a Hera mandou uma serpente para engolir o Hércules esmagou a serpente no bercinho. Então tem que criar alguma coisa de Jesus. E os místicos gnósticos também criaram Jesus como sendo uma coisa mitológica que veio lá de cima e que não encarnou de verdade, aparentou ser o homem, mas não era de verdade e tudo mais. E nessa situação toda aí, dos evangelhos apócrifos, eles começaram a contar muitas histórias de Jesus menino para preencher essa lacuna, esse ato. Fora disso, outros aproveitaram também esse silêncio bíblico para construir sua própria narrativa. Por exemplo, os hindus têm, assim, para eles, o coração da sabedoria é a Índia. Uma miséria danada, desculpa os indianos, mas, sabe, o Gandhi já falava do problema das castas lá, corpo de gente morta no rio, aquela coisa toda. Alguém presenteou com um livro de desses, que é o da adolescência de Jesus, na Índia. Na Índia, mesmo, exatamente. O Kester foi um que escreveu, que é um alemão, que Jesus esteve na Índia. Então eles têm que, de alguma maneira, botar Jesus lá também, porque Buda foi lá, Ananda Maimá esteve lá, Mahatma Gandhi esteve na Índia. O único que eles acreditam que realmente é um grande homem e não esteve lá foi Jesus. Então tem que jogar Jesus para lá. Aí tem o túmulo dele na Caxemira. Sério? Ele foi pra lá, diz que ele foi para lá, Jesus se tornou um mestre yogi. Depois ele volta, prega aqui, é rejeitado pelos judeus. Aí ele não morre crucificado, ele volta para a Índia, casa, tem mulher, filhos e tem o túmulo dele lá na Caxemira. Aí não dá, né? Não dá. Porra, só que entre... fazendo um final alternativo. Entre essa versão... Exatamente. Entre essa versão hindu e a versão muçulmana também. Porque um dia eu vi um sheik falando assim, nós cremos em Jesus, nós muçulmanos. Não, vocês não creem em Jesus. Porque o muçulmano não crê que ele é o filho de Deus. Não crê que ele ressuscitou. Não crê que ele morreu na cruz. Então, não crê em Jesus. Tem uma versão de Jesus no Alcorão que não é a correta. Tem uma versão de Jesus entre os indianos que não é a correta. E perdoe-me a radicalidade, mas o apóstolo Paulo falou, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando, seja anátema, maldito. Então isso é muito forte, muito forte. Agora, vamos ao evangelho. O evangelho silencia. E por que silencia? Por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, aquilo que eu falei da Bíblia. A Bíblia, engraçado. De novo, eu vou aproveitar o ambiente onde eu estou para falar de coisas que faz parte do métier de vocês, da conversação de vocês. Para uma empresa dar certo, para uma equipe funcionar bem, tudo redondinho, foco. Eu tenho certeza que nos treinamentos, nas palestras, conversando com a galera aqui, essa palavra foco deve sair da boca de vocês várias vezes. Gente, foco, nós queremos foco. Meta e foco. A Bíblia tem meta e foco. E uma coisa que eu aprendi uma vez vendo aquele Animal Planet, que a leoa, quando ela vai caçar, a leoa ela não é boa de vista. Ela não tem uma vista muito boa. Ela se perde rápido. E então, o que ela faz? Antes, quando estão as gazelas lá embaixo, a leoa fica aqui em cima, ela mira uma gazela. Dentre todo o bando que está ali. Ela estuda aquela gazela, ela escolhe, e quando ela desce, as gazelas correm muito mais do que a leoa, são muito mais ágeis do que a leoa, e é muito fácil a leoa se perder no bando e até ser atacada pelo bando. Então, para que isso não aconteça, pode ter ali 200 gazelas. Ela olha aquela e ela desce, vazada em torno daquela. Pode passar outra gazela do lado dela. Ela não vai pegar, ela vai naquela ali. Porque se ela se distrair com uma aqui, que está mais perto, daqui a pouco, quando ela volta, ela não vê mais a outra, ela se perde no senso de direção dela, ela pode até se tornar presa das outras. Então, a leoa é focada, a Bíblia também. Qual que era o foco? Anunciar a vinda do Messias e o seu retorno. Por isso que a Bíblia não perdeu tempo contando a história dos chineses, dos japoneses, dos índios do Brasil, dos incas mais, astecas. Pensar, por que não tem na Bíblia nada de dinossauro? Porque a Bíblia tem foco, e tem objetivo, e tem meta. A meta é mostrar a Cristo crucificado. Então, como ela já mostra que Jesus, o seu ministério, onde ele começa a ensinar, é o mais importante, ela não preocupou em ficar dando detalhes da sua adolescência,
que nada mais serviriam senão para alimentar a nossa curiosidade. Em que pese o fato de que o exemplo dele sempre é bem-vindo, como era um Jesus com 15 anos, eu queria saber, lógico, mas para o foco e para a meta, era o menos importante. Porque a adolescência, né, bicho, assim, aquela fase complicada. Sem contar também que a adolescência é uma criação da modernidade, né? Exato, na Bíblia não tem, né? É criança e homem, né? Exatamente. Muitos povos, eu não vou entrar no mérito da questão porque eu não sou especialista na área, mas há pessoas que até dizem que a adolescência é uma criação social. Outros dizem que não, que tem uma questão hormonal que justifica a adolescência. Não vou entrar no mérito, mas naquela época, menino vira adulto depois do bar mitzvah.